Será que, continuando nesse ritmo, a Arábia Saudita se tornará o grande país do futebol, o grande centro econômico do futebol, o grande atrativo em questão de visibilidade, em questão de economia? Será que ele tomará o lugar da Europa? Será que é para tudo isso mesmo? Vamos checar aqui nesse vídeo o que pode acontecer com a Arábia Saudita, porque ele é um caso inédito, tá bom? Bom, vamos lá. As pessoas elas comparam o momento atual da Arábia Saudita com dois grandes eventos que acontecem, tal que já aconteceram. Um é a Europa, um boom da Europa, né, que sempre aconteceu, e o outro é a China. Então eles fazem muito essa comparação. Poxa, se a China faliu, se a China fracassou, a Arábia Saudita pode ocorrer também. Mas vamos tentar diferenciar aqui para a gente conseguir traçar um paralelo, tá bom? E projetar o que pode acontecer. O fato é que o projeto é único, tá? Nunca foi visto. E por que nunca foi visto? Com a comparação com a Europa. A Europa, ela sempre foi o grande centro econômico do futebol e de visibilidade também. Mas como é que a Europa cresceu? As ligas locais passaram a administrar o seu próprio futebol. Você tinha vários países administrando o seu próprio futebol, até a criação da UEFA, criando uma competição internacional, né? Uma competição entre os campeões da Europa, que era chamada Copa dos Campeões da Europa. Depois se tornou a Liga dos Campeões da Europa. Então você teve o grande nome da UEFA, conseguindo fazer com que esses países se enfrentassem e assim atraindo mais visibilidade, mais patrimônio, e isso ali até a parte dos anos 80. Depois da lei Bosman, a globalização ali no início dos anos 90, essa super contratações de craques de diferentes lugares do mundo, especialmente o Brasil, porque após isso o Brasil ele se torna um país exportador de talentos, todos os nossos talentos vão para a Europa, e aí você tem a consolidação de grandes clubes do mundo com a fortificação das suas ligas, tornando elas cada vez mais competitivas, cada vez mais atrativas. Então a questão da Europa é uma questão que é aquele trabalho de formiguinha mesmo. O crescimento local que vai se expandindo para o crescimento territorial continental para atrair olhares do mundo. Então, se você reúne os grandes talentos junto com a história do clube, né, fazendo aquele chamado a camisa pesa, né, que as pessoas gostam tanto de usar, se torna um campeonato muito consolidado e muito bem estabelecido, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural. Por que o projeto da Arábia Saudita também não é comparado com a China? Não pode ser comparado com a China. Porque apesar dos dois projetos serem parecidos até ponto, o ponto é que a China ela queria se tornar um grande atrativo do futebol mundial. A gente sabia, né, que até a década passada a China não era muito bem reconhecida. Isso foi tentado mudar lá na década de 80, por exemplo, com a ida do Zico. Já teve nomes como Filipão, se eu não me engano, o próprio Joel Santana já trabalhou lá, inclusive vários outros craques brasileiros, mas isso posteriormente. Então você teve uma reformulação e uma tentativa de tornar uma liga cada vez mais forte, trazer visibilidade, fazendo com que tivesse uma descentralização do seu investimento. Como assim? A China, ela é um socialismo, tá bom? Tem muita gente que acha que a China é capitalista. A China não é capitalista, a China é um socialismo, tá bom? E aí o que acontece? Houve uma descentralização com várias empresas administrando certos clubes, como por exemplo a Guangzhou Evergrande. A Evergrande é uma empresa da China, Guangzhou era o time. Então você tinha até anos atrás a União formando o Guangzhou Evergrande, que já teve Paulinho, que já teve Ricardo Goulart. Lembra que já teve o Felipão treinando, inclusive indo para o Mundial de Clubes de 2015? Era um time até que ajeitado. Então você tinha diversas empresas administrando esse clube. Só que, tendo uma descentralização, fazia com que astros estrangeiros, principalmente, recebessem diversos valores altos, tá bom? Que começaram, é como se fosse abrir a torneira, tá bom? Despejando dinheiro para fazer essas contratações, não tinha uma regra muito bem estabelecida, fazendo com que essas empresas investissem muito. Só que aí veio a pandemia, tá bom? E uma mudança de regulamento também, inclusive no valor da multa, etc e tal. A pandemia escancarou que essas empresas ficaram endividadas. E como é o socialismo, o que acontece com o socialismo? Boa parte do seu capital, a maioria é financiada pelo Estado. Então você tem que dar satisfações para o Estado. É o Estado quem controla praticamente as empresas.
e o Estado começando a ver que essas empresas estavam se endividando demais, começando a fazer gastos desnecessários, entre aspas, você fecha as torneiras e não tem mais como contratar. Então é por isso que o projeto da China é considerado fracassado, porque veio uma crise, se tornou estabelecido que as empresas começaram a se endividar, o Estado foi lá, interviu e começou a falar, olha só, isso foge com os objetivos centrais. Vamos regredir, vamos tentar recuperar financeiramente vocês, depois a gente avança com um projeto que seja mais compatível com a nossa realidade, ao invés de deixá-lo descentralizado dessa forma, gastando como se não houvesse amanhã. Era isso que acontecia. O projeto da Arábia Saudita é o quê? Fazer uma liga muito bem competitiva, gastando pra caramba, mas tem alguém centralizando as decisões, que é a família real saudita. Tá bom? Então são eles que fazem, olha só, as regras são essa aqui, a gente vai gastar tanto e a gente consegue trazer esses jogadores aqui. Beleza, tem um limite de estrangeiros? Tem, mas o objetivo está sendo alcançado. Então, não é parecido com a Europa, porque não tem um histórico, entendeu? Não tem uma história e não tem uma fortificação com fair play financeiro, com órgão regulador, etc e tal, e não é parecido com o da China, porque não tem um Estado, de fato, querendo com que essas empresas que administrassem se recuperassem financeiramente. Então não tem uma empresa administrando os clubes. Os clubes são completamente livres para poderem atuar, mas quem dá a ordem geral é a família real saudita. Então eles que despejam dinheiro e vocês se contratam. Não à toa, um grande astro foi contratado para os grandes clubes. Por exemplo, o Al Nassr tem o Cristiano Ronaldo, o Al Ittihad tem o Benzema e o Al Hilal tem agora o Neymar. Então, pelo menos um desses grandes clubes tem um grande aço para poder atrair ainda mais visibilidade. O fato é que o Campeonato Saudita, ele se tornou outro patamar, agora como a gente chama, tá? Ele está sendo transmitido já aqui no Brasil, se eu não me engano, pela Cazé TV e pela Bandeirantes também. A Bandeirantes, o Band Esportes, vai começar a transmitir o Campeonato Saudita. Isso faz com que, futuramente, ele supere a Europa? Não. Por quê? Tem uma coisa chamada história. A gente não pode só tratar o dinheiro pelo dinheiro. A história se faz muito mais na questão de baixo do que de cima. O que eu quero dizer? O torcedor, que é o chamado torcedor de chão, que é o chamado torcedor raiz, entre aspas, como a gente pode falar, ele sempre vai olhar com maus olhos o investimento absurdo fazendo super equipes. Então ele vai valorizar muito mais um time que conseguiu crescer, que conseguiu criar identificação, que conseguiu criar identidade, muito mais com menos recursos do que com menos recursos. Isso faz com que o time crie identificação com o seu torcedor. Porque se ele só tiver recursos, ele pode correr risco de virar alvo de chacota, tá bom? E pode acabar gerando distorções, como foi feito com o Palmeiras Parmalat aqui no Brasil, tá? Os torcedores rivais por muito tempo ficaram falando que o Palmeiras ele só crescia por conta de um investimento externo que conseguia botar dinheiro ali no Palmeiras, e depois que saiu a Parmalat do Palmeiras ele foi rebaixado, etc e tal. Então, o dinheiro não compra história, o dinheiro não compra camisa, isso é feito com o tempo. Se eles continuarem a ver que precisa cada vez mais de investimento, só comprando nomes, a tendência tende a ruir no longo prazo. Por quê? Nenhum grande clube, e isso está provado na Europa e ultimamente com o PSG, nenhum grande clube conseguiu manter por muito tempo apenas comprando talentos. Eles precisam ter uma base muito forte, eles precisam ter planejamento, eles precisam ter um centro de treinamento muito bem estabelecido, fazendo com que o futebol ele entranhe no seu torcedor e também faça parte da cultura local, para assim expandir para o mundo. Então não basta só comprar grandes jogadores. A história mostra que você precisa ter um projeto, você precisa ter uma base muito bem estabelecida para conseguir desenvolver novos talentos. Porque uma hora o dinheiro pode acabar, por exemplo. Mas formar novos talentos você consegue fazer? Isso a gente precisa ver. Agora, com certeza ele vai ser um mercado muito mais bem sucedido que o da China. Porque, como a gente já viu, não tem empresas administrando para o Estado tomar a decisão sobre elas. Não, você tem a centralização de um poder sobre as mãos de uma família, gastando rios de dinheiro, bilhões de dinheiro. O fato é que, chegando à conclusão, a gente consegue formar o seguinte pensamento.
Sim, o Campeonato Saudita será maior que o da China, ele terá mais visibilidade e ele foi mais bem sucedido, mas não tomará o lugar na Europa. Só se alguma coisa muito fora da curva acontecer, mas não tem uma coisa chamada história. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho. Tamo junto e até a próxima. Valeu!